Bom dia, alunos das turmas do 9º ano, como vocês estão? Então, hoje, dia 25 de agosto, nós vamos dar continuidade à concordância verbal, né? Conteúdo do terceiro bimestre, nós começamos a ver na semana passada e a gente vai estar dando continuidade. Nós vimos na semana passada a concordância verbal do sujeito simples. Vamos começar a ver algumas regras de concordância verbal do sujeito composto, tá? E é aí que causa até mais dúvidas, né? Deve concordar com tem sujeito composto quando você tem mais de um núcleo do sujeito. E aí você causa aquela dúvida. O verbo deve concordar com qual dos sujeitos, com qual dos núcleos do sujeito. E aí a gente vai estar dando uma olhada nas regrinhas que tem para o sujeito composto. Primeiro, sujeitos formados por sinônimos. O verbo tanto pode ir para o plural como pode ficar no singular e concordar com o núcleo mais próximo. Preguiça e lentidão, que são sinônimos, né? Preguiça e lentidão são sinônimos. Destacaram aquela gerência. Ou preguiça e lentidão destacou aquela gerência. Então, o verbo pode ficar no singular ou ir para o plural. 2. Sujeito formado por palavras em graduação e enumeração. Graduação é algo que está crescendo, né? Ou enumerado. Este é mais um caso em que tanto o verbo pode flexionar para o plural, como também pode concordar com o núcleo mais próximo. Exemplo: um mês, um ano, uma década de poder não supriu a saúde. Um mês, um ano, uma década de poder não supriram a saúde. Tá vendo? Pode ficar. Tanto no pode ir para o plural ou pode concordar com o mais próximo. 3. Sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes. Nesta situação, o verbo vai para o plural e concorda com a pessoa, por ordem de prioridade. Então, vamos ver aí o exemplo que quer dizer isso. Está dizendo aí, ele vai para o plural e concordar com a pessoa por ordem de prioridade. Então, vamos ver aí. Exemplo: eu, tu e Cássio só chegaremos ao fim da noite. Aí vem até especificando. Eu é a primeira pessoa, tu é a segunda, e ele, no caso aí o Cássio, é a terceira pessoa. Ou seja, a primeira pessoa do singular tem prioridade. E no plural, ela equivale a nós. Ou seja, nós chegaremos. Você juntando eu, tu e ele, nós chegaremos. Jair e eu conseguimos comprar um apartamento. Eu, primeira pessoa, mais o Jair, terceira pessoa. Aqui também é a primeira pessoa que tem prioridade. No plural, ela equivale a nós. Então, Jair e eu, nós conseguimos comprar um apartamento. Então, o verbo vai para o plural. Sujeitos ligados por ou. Os verbos ligados pela partícula ou vão para o plural quando a ação verbal estiver se referindo a todos os elementos do sujeito. Doces ou chocolate desagradam ao menino. Né? Então, você tem um ou aí, um ou outro. Mas está se referindo, o desagradam, está se referindo aos dois. Então, o verbo vai para o plural. Quando a partícula ou é utilizada como retificação, o verbo concorda com o último elemento. A menina ou as meninas esqueceram muitos acessórios. Tá vendo? Tá usando o ou como uma retificação. A menina ou as meninas. Tá retificando, pode ser uma só ou mais de uma. E aí o verbo vai concordar com o elemento mais próximo, com o último. Mas quando a ação verbal é aplicada
a apenas um dos elementos, o verbo permanecerá no singular. Laís ou Elisa ganhará mais tempo. Tá? Uma ou outra vai ganhar mais tempo. Então, está se referindo a apenas um deles. O verbo fica no singular. Sujeitos ligados por nem. Quando os sujeitos são ligados por nem, o verbo vai para o plural. Nem chuva, nem frio são bem recebidos. Sujeitos ligados por com. Quando semelhante à ligação e, o verbo vai para o plural. O ator com seus convidados chegaram às 6 horas. Então, esse com tem semelhança com a ligação e, né? Então, você poderia botar o ator e seus convidados. Então, se você consegue fazer até essa substituição do com pelo e, o verbo vai para o plural. Mas quando o com representar em companhia de, o verbo concorda com o antecedente e o segmento com é grafado entre vírgulas. Então, o com representa em companhia. O pintor, em companhia dos seus auxiliares, resolveu mudar a data da exposição. O verbo fica no singular. Ele concorda com o antecedente, tá? E aí, esse com todos os auxiliares vem entre vírgulas, separado entre vírgulas, tá? Essa aula de concordância, teremos continuação na próxima aula. E aí, na sexta, eu coloquei, né? Na quinta, teremos continuação. Na sexta, eu coloquei exercício. Mas aí, nós teremos ainda mais regrinhas na próxima semana, tá? Como eu sempre falo com vocês, eu prefiro devagar, tá? A gente está com conteúdo de acordo com o bimestre, não estamos com conteúdo atrasado, né? Não estamos também com conteúdo adiantado, tá tudo dentro do cronograma, apesar de toda essa situação que a gente está vivendo, tá? Então, eu estou preferindo ir bem devagar mesmo, para não ficar muita coisa, tá? Então, copia a matéria nova, né? Continuação de concordância verbal, copie no caderno e fiquem com Deus.